Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da New Meat Brasil. Aqui você vai ficar sabendo sobre tudo o que está sendo desenvolvido para a área de carnes cultivadas, fermentação e plant-based. Vamos receber aqui muitos profissionais, especialistas, pesquisadores, que inclusive estarão conosco na Conferência Nacional da Indústria de Novas Proteínas, que será dia 14 e 15 de março, no Frei Caneca, em São Paulo. E hoje, mais uma pesquisadora muito especial está aqui conosco. Ela, que é engenheira de alimentos, mestre e doutoranda na área e com ênfase em desenvolvimento de bioprocessos e cinética microbiana e analista sênior de ciência e tecnologia no The Good Food Institute Brasil. Seja bem-vinda, Isabela Pereira. Olá, muito prazer. Um prazer estar aqui, falar com vocês, falar um pouco sobre a prévia do evento, falar um pouco sobre fermentação. Então, vamos lá. Primeira pergunta. O que é fermentação? Você pode contar um pouquinho para nós desse processo e onde ele é aplicado? Sim, então, em termos bioquímicos e de definição teórica e técnica, quando a gente fala de fermentação, a gente está falando de processos e de rotas metabólicas, né, que alguns micro-organismos percorrem, digamos assim, para conseguir obter energia em ambientes na ausência de oxigênio. E aí, durante, né, esses processos de crescimento nessas condições, esses micro-organismos podem produzir, por exemplo, etanol, CO2, ácido lático, que são alguns produtos, né, alguns compostos de interesse que a gente já conhece, por exemplo, de produtos como bebidas fermentadas, como cerveja, vinho, ou pães, iogurtes. Então, a gente vê esses compostos no produto final, né? E eles fazem parte também do sensorial que a gente reconhece como típico desses produtos. Mas, de maneira geral, quando a gente fala de fermentação no ambiente industrial, a gente amplia um pouco esse conceito e não fala estritamente só dos processos que acontecem na ausência de oxigênio, né? A gente fala de fermentação como todo e qualquer processo que acontece com o cultivo de micro-organismos. Então, podem ser bactérias, leveduras, microalgas, fungos filamentosos, né? Então, todo tipo de processo de crescimento microbiano, a gente acaba estendendo esse conceito e chamando também de um processo fermentativo, né? E aí existem diversas aplicações, né, para essa tecnologia. A gente conhece muitas delas, já são comuns, né, para a gente. Não só para a produção de alimentos, como os que eu citei, mas também para a produção de químicos. Aqui no Brasil, a produção de biocombustível é muito forte, né? A gente conhece, né, o bioetanol, que é feito através do processo de fermentação. E também existem outros exemplos na área de fármacos, por exemplo, insulina e outros medicamentos que também podem ser produzidos utilizando, né, os micro-organismos e os processos fermentativos. Então, Isabela, no Brasil, esses processos já existem, já estão avançados quando se fala em não alimentos, correto? Isso, Já sim. são O Brasil, aplicados. inclusive, exato. O Brasil, inclusive, já é referência, né, na produção de diversos químicos por fermentação, como, por exemplo, do etanol, né? E na parte de alimentos, como é que está esse processo? Então, como eu falei, existem alguns alimentos tradicionais e que já são amplamente conhecidos pelo público, né, pelo consumidor, que são obtidos, né, e produzidos por fermentação. E o Brasil também se destaca na produção de diversos deles, né? A cerveja, por exemplo, vinhos, queijos e produtos lácteos fermentados também. E aí agora o que surge, né, como grande novidade é também utilizar essa tecnologia para produzir os produtos de proteínas alternativas. Então, a gente pode utilizar também os micro-organismos para produzir, né, essa nova categoria de produtos, né, que estão sendo desenvolvidos agora. E aí, como, né, que a gente pode utilizar essa tecnologia e a fermentação para obter esses produtos? Existem diversas formas.
A primeira delas é se a gente olha para essa categoria, por exemplo, de produtos lácteos fermentados, como iogurtes, queijos, existe a possibilidade da gente fazer os análogos vegetais fermentados e obter, né, esses produtos de proteínas alternativas utilizando a fermentação tradicional, que a gente chama. A gente também pode aproveitar o próprio micro-organismo como fonte proteica e como ingrediente para formular alimentos, que é o que, por exemplo, a gente tem visto na formulação dos análogos carnes feitos de fungos filamentosos, né, feitos de micélio. Então, a gente também pode aproveitar, né, o crescimento rápido e o teor proteico desses micro-organismos para formular alimentos. E uma terceira forma da gente utilizar essa tecnologia seria utilizando a célula, né, do próprio micro-organismo como se fosse uma mini fábrica de produção de qualquer ingrediente específico que a gente tem interesse. Então, a gente pode, através de técnicas de engenharia genética, ensinar esse micro-organismo a produzir qualquer ingrediente funcional que a gente tem interesse. Pode ser uma proteína de leite, proteína de soro de leite, uma caseína, proteína de ovo, uma proteína cárnea, ou pode ser um aroma, um pigmento, ou algum outro composto que seja essencial e que traga, né, funcionalidade desejada nesses produtos feitos de plantas e também de carne cultivada, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre os componentes, né, do meio de cultivo para carne cultivada, muitos deles podem ser produzidos por fermentação, como fatores de crescimento, por exemplo, podem ser obtidos por fermentação de precisão. Então, existe uma ampla gama de possibilidades de utilizar, né, essa tecnologia para entregar soluções para o setor de proteínas alternativas. Eu estive no congresso que teve lá em Curitiba e eu fiquei realmente maravilhada aí com o que o setor acadêmico está desenvolvendo. Na sua opinião, a indústria brasileira de alimentos, ela está preparada, ela está interessada, ela está vislumbrando o que está vindo por aí? Você vê um certo interesse da indústria brasileira de alimentos investir no setor de alimentos fermentados? Alimentos a partir da fermentação, né? Sim, assim, de forma geral, assim, algumas empresas já utilizam a tecnologia de fermentação. Eu dei um exemplo, por exemplo, de queijos análogos e de iogurtes vegetais análogos, e existem empresas que já utilizam, né, fermentação para obtenção de produtos que tenham características sensoriais mais interessantes, produtos que tenham realmente um perfil, né, sensorial um pouco mais próximo do que se espera, né, de um produto, por exemplo, lácteo fermentado. Então, sim, esse é uma grande oportunidade, tanto de melhorar os produtos, né, da categoria, quanto de aproveitar, de certa forma, um conhecimento, né, e um conhecimento técnico mesmo, que a gente já tem desenvolvido no país, para a categoria tradicional, né? Então, é só, de fato, converter, né, esse conhecimento e desenvolver também um portfólio olhando para os produtos análogos feitos de base vegetal. A gente também tem novas startups surgindo, né, focadas na utilização de fermentação para desenvolvimento de análogos cárneos, de ingredientes. Então, a gente já tem pelo menos 10 startups mapeadas que são focadas no desenvolvimento ou de ingredientes ou de produto final, especificamente de proteínas alternativas. Então, de fato, é um setor que vem se desenvolvendo e eu acho que a tendência é que se desenvolva e que realmente ganhe mercado e escala, porque, como eu disse, a gente tem potenciais nacionais que nos colocam numa posição muito interessante, né, para desenvolver o setor, olhando especificamente para essa tecnologia de fermentação. E é uma oportunidade, você considera uma oportunidade para os profissionais, somente os alunos, né, que estão na faculdade, para que eles se especializem nessa área, porque acho que a gente no Brasil ainda não tem tantos profissionais que estão inseridos nesse contexto. Então, você enxerga como uma oportunidade de novas profissões, né? De novos caminhos aí para esses alunos.
Sim, claro, também, né, como eu disse, conversão de conhecimento muitas vezes, mas também de formação, né, de novos profissionais, olhando especificamente para esse setor, né. É óbvio que a gente pode aproveitar muitos conhecimentos, mas muitas coisas são específicas dessas tecnologias que estão sendo desenvolvidas agora. Então, claro que surge também a oportunidade de ampliar, né, digamos assim, o portfólio de pesquisa, Uhum. desenvolvimento, olhando também para esse novo setor. E a gente tem uma capacidade técnica nacional muito bem desenvolvida em escolas tradicionais de engenharia de bioprocessos e de processos fermentativos, assim, são ótimos celeiros para que a gente tenha muitos profissionais sendo formados também com formação voltada para essa área de proteínas alternativas, e muitos pesquisadores também ajudando a desenvolver soluções, desenvolver o setor, desenvolver startups, né, e fazer com que esse mercado e esse setor se desenvolva cada vez mais. Como você enxerga a importância da New Meat Brasil para todo esse trabalho que você faz parte? É essencial, né? Eu acho que o grande ponto assim de desenvolvimento dessas novas tecnologias é a gente ter espaço para comunicar o que está sendo feito, os possíveis caminhos, quais são os últimos estudos que estão sendo desenvolvidos, e também trazer espaços de conexão e de estabelecimento de parcerias. Porque como é uma tecnologia nova, são setores novos, a gente precisa realmente que algumas parcerias sejam estabelecidas, algumas colaborações, para que o setor avance cada vez mais rápido, né? E para que a gente contorne os gargalos que estão estabelecidos e, de fato, desenvolva, né, esse setor. Então, é uma ótima oportunidade para que a gente reúna todos os atores interessados, e aí a gente está falando de pesquisadores, profissionais de startups, de empresas grandes, de empresas de equipamentos, de varejo, para juntos a gente olhar para os gargalos e entender como a gente pode desenvolver de fato esse setor. Então, é uma ótima oportunidade e é essencial que a gente tenha eventos assim acontecendo. É exatamente o nosso objetivo, né? É tirar vocês, pesquisadores, experts na área dos bastidores, e trazer vocês para o palco para que os empresários enxerguem o potencial e o trabalho que vocês vêm fazendo, né? Integrar, fazer toda essa união do setor. Então, a gente está muito orgulhoso de poder contar com vocês, grandes especialistas, muito assim esperançoso do crescimento desse evento, né? A gente está indo para a quarta edição, a gente começou o primeiro lá na pandemia, foi digital, mas foi um sucesso, e aí a gente vem crescendo gradativamente conforme o mercado. E grandes expectativas estão previstas aí para 2025, né? Segundo até o próprio Good Food Institute, várias novidades aí vão ser informadas. Então, quero te agradecer mais uma vez a oportunidade. Vamos nos ver, né? Em breve. E para quem está assistindo, faça agora mesmo a sua inscrição na Conferência Nacional da Indústria de Novas Proteínas. Venha ver a palestra da Isabelle, que será no dia 15 de março. E corra, porque as vagas são limitadas. Então, obrigado por estar aqui conosco e nos vemos lá. Obrigada, pessoal. Nos vemos.